Oi, turma, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais uma aula de biologia hoje, né? Hoje a gente vai falar então da divisão celular. Mas antes de falar em si da divisão, a gente vai relembrar alguns conceitos rapidinhos da última aula sobre núcleo, né? Principalmente a questão de organização do DNA, né? Questão de cromatina, cromossomos e depois cromátides, beleza? Essa imagem aqui é da última aula. Como a gente viu lá, o DNA ele vai se apresentar em alguns níveis de compactação diferentes. O DNA ele tem que se condensar ou compactar para caber dentro do núcleo, né? Porque como a gente falou, o DNA ele tem a molécula de DNA pode ter mais de 2 metros, né? E como é que isso cabe dentro do núcleo de uma célula que é uma estrutura microscópica, né? Então ele vai se compactando. Então, no núcleo, o DNA ele pode aparecer de duas formas. Ele pode aparecer em cromatina, quando a molécula do DNA está enrolada nas histonas, que nem a gente está vendo aqui, ou ele pode se apresentar na forma de cromossomo. E isso só vai acontecer, né, quando a célula for entrar em processo de divisão celular, que é o que a gente vai falar na aula de hoje. Mas antes ainda, vamos ver a organização dos cromossomos. Os cromossomos, olha, eles são formados assim, né, a compactação. E eles apresentam um telômero e um centrômero. Próximo slide eu explico para vocês o que é, mas fiquem com essas palavrinhas na cabeça. O cromossomo, todo o material genético, né, que a gente está representando como cromossomo aqui, ele tem que se dividir, ele tem que se duplicar para a célula conseguir mandar a mesma quantidade de DNA para as células que ela está formando durante a divisão, que é um processo que a gente ainda vai ver ao longo da aula. Mas o DNA, o cromossomo, então, né, ele pode se duplicar. Quando o cromossomo está duplicado, a gente chama cada perninha dele de cromátide irmã, porque está no mesmo cromossomo, é a mesma sequência de bases nitrogenadas, vai ter os mesmos genes, só que né, duplicado. E esse cromossomo duplicado aqui, ele vai fazer um parzinho com outro cromossomo duplicado dentro da célula, que é o que a gente chama de cromossomos homólogos, beleza? Não é todo e qualquer cromossomo que pode fazer parzinho, né? Para fazer um parzinho, a gente vai ver depois, eles, principalmente nas aulas de genética, eles têm que ter os genes nos mesmos lugares, os mesmos genes que vão determinar alguma característica nos mesmos lugares para conseguirem seu parzinho. Quando eles formam um parzinho, a gente chama eles de cromossomos homólogos. E isso é muito importante vocês terem na cabeça, beleza? Porque é a base para vocês entenderem todo o processo de divisão celular, ok? E o telômero e o centrômero, né, que eu tinha dito para vocês antes. O telômero, ele vai ser uma capinha de proteção do nosso DNA, né, dos nossos cromossomos. Por quê? O telômero, ele é uma estrutura repetitiva no final, né, nas pontas de cada molécula de DNA que a gente tem, que ele está ali para proteger os nossos genes. Por quê? A cada divisão celular que as nossas células fazem, elas perdem um pouquinho, elas perdem uma pontinha dessa molécula de DNA. Essa pontinha que elas perdem é o telômero, né? Então, o telômero ele foi evoluindo, né, para se tornar essa proteção, porque daí para não perder genes importantes que vão expressar características importantes nos organismos, a célula perde pedacinhos de telômero que não vão fazer falta, né? E o telômero ele também vai regular a quantidade de divisões celulares que a gente vai ter ao longo da vida. Por quê? Quando acaba o telômero, a célula percebe que ela pode estar perdendo genes importantes ali. Então ela morre para evitar que isso cause alguma mutação no futuro, né? Porque dividir uma célula faltando alguns genes pode dar algum erro muito grande na célula no futuro e pode levar a algum erro muito importante no organismo e causar a morte do organismo. E as células não querem que o organismo morra, né? Então, também vai regular as quantidades de divisões celulares.
E o centrômero, que é essa partezinha vermelha aqui, ele vai manter unida as cromátides irmãs, quando o cromossomo está duplicado. E também é ali no centrômero que os cromossomos vão ser divididos, que a gente vai dividir os cromossomos na hora da divisão celular. Depois vocês vão entender isso um pouquinho melhor, tá? Mas, por enquanto, é isso. Esses parzinhos, né, que nem a gente tava dizendo, que os cromossomos homólogos, eles se organizam em par nas células, né? Eles ficam em parzinhos. Esses cromossomos homólogos, para formar os parzinhos, a gente recebe um do pai e um da mãe. E aqui vocês estão vendo esses cromossomos homólogos, que eles estão normalzinhos e aqui eles estão duplicados. E é dessa maneira aqui, duplicados, que a gente vai ver nas imagens do processo de divisão, ok? Porque a gente vai ver nas fases agora do ciclo celular que os cromossomos eles se duplicam, o material genético se duplica, né? Um dos processos de fluxo gênico que a gente viu na última aula. E depois, né, eles se separam durante a divisão celular. E é assim que a gente vai ver eles, tá? De maneira duplicada, que são os cromossomos homólogos. Ok, galera? Enfim, vamos falar agora então, né, sobre o processo de divisão. Toda célula, ela vai possuir um ciclo de vida. E esse ciclo de vida das células a gente chama de ciclo celular. E a célula não fica todo o tempo se dividindo, né? Aqui tá errado, aqui tá dizendo que elas ficam todo o tempo se dividindo. Não, elas não ficam o tempo todo se dividindo. Por quê? Porque elas precisam de um tempo de preparação entre uma divisão e outra que elas fazem, que é um período para que ela consiga produzir as suas proteínas e realizar suas atividades, realizar metabolismo, produzir energia para usar depois futuramente, talvez no processo de divisão. Enfim, a célula precisa, né, crescer também. E a gente divide esse ciclo celular em duas fases, a interfase e a fase de divisão. A intérfase ou interfase é todo o período que a célula não vai estar se dividindo. Ela vai ocorrer, então, entre as divisões celulares que uma célula faz. Porque a célula está crescendo e se preparando para dividir novamente. Além de fazer as suas atividades, né? Produzir energia, aquelas coisas todas que a gente já viu até agora. E o processo de divisão, ele é o período que a célula está em fase de divisão. E ele pode acontecer de dois tipos, divisão por mitose e divisão por meiose, que a gente ainda vai falar melhor depois. Vamos ver aqui as fases, né, do ciclo. Aqui está representado o ciclo celular. E como é que a gente entende, né, o ciclo celular? Toda célula, ela vai nascer, crescer, se reproduzir e depois morrer. A célula é que nem um organismo, só que microscópico. Quando que a célula nasce? Quando ela saiu de uma divisão. A célula surge de uma divisão de uma célula anterior. Então, a célula se dividiu, formou uma célula nova, nasceu. Ela tem que crescer. E o que é crescer? É crescer em tamanho? Também. Ela cresce um pouco em tamanho, mas ela cresce como? Produzindo proteínas, produzindo energia, fazendo todas as atividades do metabolismo que ela precisa fazer. A célula se reproduz, que é o processo de divisão, se reproduzir, formar novas células, e depois, futuramente, ela morre. Quando que a célula morre? Quando aconteceu alguma mutação e deu algum defeito, ou quando acabou o telômero daquele material genético da célula, que nem a gente estava falando um pouquinho antes, beleza? E tudo isso a gente chama do ciclo celular. E o ciclo celular, então, né, ele vai ter intérfase, que está representado aqui por toda essa parte verdinha, que é dividida entre as fases G1, S e G2. E cada uma delas vai acontecer um processo importante, que a gente vai ver depois. E também tem a fase M, que é a fase de divisão, que é todo o período que a célula vai estar se dividindo, que é dividida em fases menores, que nem está representado ali, que depende do tipo de divisão que vai acontecer, mitose ou meiose, ok? Ok, então. Na fase G1 da intérfase. A fase G1, o G vem de gap.
Gap, em inglês, significa intervalo. Nesse período, é um período onde a célula recém nasceu. Ela recém saiu de um processo de divisão. Ou seja, ela precisa apresentar uma alta produção ou síntese de RNA, proteínas, energia. Todo o metabolismo dela vai estar em alta, tipo, vai estar a 1000, porque ela está crescendo. É como se fosse, fazendo uma analogia com os nossos ciclos de vida, é como se a célula fosse criança. De criança para adolescente ali, né? De criança para adolescente. Tá crescendo, o metabolismo tá a 1000, tá produzindo proteína, tá crescendo as células, enfim. E como ela recém nasceu, a partir da divisão anterior, ela precisa produzir, né, as moléculas necessárias para conseguir crescer. Ela precisa produzir energia, né? Ela precisa excretar coisas, produzir proteínas, tudo isso que a gente já falou. E nessa fase, os cromossomos se descondensaram. Ai, Júlia, mas eles estavam condensados? Sim, para fazer a divisão a gente tem que estar com os cromossomos bem condensados. E aqui eu estou falando do cromossomo na fase G1, mas os cromossomos eles estão em forma de cromatina. O DNA está em formato de cromatina. Está bem descondensado dentro do núcleo, na fase G1, beleza? Então, a fase G1, o que vocês têm que lembrar da fase G1? Alto metabolismo, alta produção de RNA, alta síntese de proteínas. É isso que vocês têm que saber. A célula recém-nasceu, ela está com metabolismo a 1000 pelo Brasil, né? Crescendo, ok? Fase S. O S vem de síntese, que é a fase que o DNA está sofrendo o processo de duplicação ou replicação, que o DNA, todas as moléculas do DNA estão se duplicando, estão fazendo, né, o processo do fluxo genético lá, duplicação. E no final dessa etapa, todas as moléculas de DNA já foram duplicadas. Então, cada cromatina, né, aqui está representando o cromossomo, mas é para vocês verem melhor, mas cada cromatina vai ter as suas cromátides irmãs, está duplicado, beleza? E é isso que vocês têm que lembrar aqui da fase S, duplicação do DNA. É isso, beleza? E a fase G2. Novamente, a célula faz um gap, a célula faz um intervalo, onde ela vai duplicar os centríolos. E falar em centríolos, vocês lembram dos centríolos? Quem é centríolo? O que o centríolo faz? O centríolo, revisando, é uma organela presente apenas em células animais, células eucariontes animais, que são eles que vão puxar os cromossomos um para cada lado da célula na hora de fazer a divisão. Né, os centríolos eles estão sempre em parzinhos, então cada um se divide agora, né? Então a célula vai apresentar 4 centríolos e o material genético duplicado. Está no mesmo formato da fase S, ok? E aí a célula entra em fase de divisão, ou fase M. E eu vou fazer uma pergunta agora para vocês, que eu ainda não tinha perguntado até agora. Mas vocês já repararam, já pararam para pensar por que as células se dividem? Por que a gente precisa dividir as células? Pausem o vídeo agora e pensem um pouquinho para ver se vocês conseguem pensar alguma coisa. As células se dividem por 2 motivos principais: para crescer e para se reproduzir. Para crescer, quando a gente aumenta o nosso número de células, o nosso corpo aumenta. Sabe quando a gente fica se medindo a nossa altura e fica marcando na parede? Vocês nunca fizeram isso? Que a gente vai marcando, 5 anos tal altura, 6 anos tal altura. Para cada altura a mais que a gente vai anotando, as células se dividiram milhares de vezes para a gente aumentar o nosso número de células e conseguir crescer. E também para a reprodução. Para reproduzir por quê? Para produzir os gametas, para produzir óvulos e espermatozoides, a gente tem um tipo diferenciado de divisão celular, um tipo especial de divisão celular, que é a meiose. E para crescimento do organismo, as células fazem mitose. A gente tem esses 2 tipos
de divisão celular que são extremamente importantes, que a gente vai ver em seguida, ok? Aqui só para exemplificar então para vocês que a mitose, né, que nem a gente tinha falado, ela é para crescimento. E todas as células esqueci agora. Elas podem fazer mitose. Elas têm a capacidade de fazer mitose. E elas formam células diploides, ou seja, uma célula 2N diploide forma duas células 2N. Ou seja, nós humanos temos 46 cromossomos, organizados em 23 pares. Dessas 46 cromossomos, a célula vai produzir novas células com 46 cromossomos, com a mesma quantidade de material genético. E na meiose, que a gente produz os gametas, que é usada só para reprodução, que produz gametas não só para nós humanos, mas para qualquer animal e também para plantas, que as plantas também têm gametas, elas formam células haploides. Ou seja, nossas células são 2N e no final da meiose a gente vai ter 4 células N, com a metade do número metade de material genético. Ou seja, das nossas células, que tem 46 cromossomos organizados em 23 pares, os gametas vão ter apenas 23 cromossomos somente. Por quê? Para a gente formar um novo indivíduo, a gente tem que juntar duas células N, que no caso são 2 gametas, um espermatozoide com um óvulo, para formar um organismo 2N. Ou seja, 23 cromossomos de um gameta mais 23 cromossomos de outro gameta formam os parzinhos, que dá no total 46 cromossomos, que dá uma célula 2N. Vocês entenderam o que eu quis dizer ou deixei o bagulho mais confuso? Enfim, a gente ainda vai ver esses processos. Relaxem aí um pouquinho. Mas tá, Júlia, tu tá falando em diploide, haploide, o que isso quer dizer? Eu nunca ouvi isso na minha vida, eu não lembro quando eu tive isso no colégio, meu Deus, socorro. Calma, não se desesperem ainda. Vamos ver aqui, ó. Organismos como nós humanos, nós possuímos o material genético em 2 lotes cromossomos. Ou o que isso quer dizer? Nossas células são 2N, são 2 lotes cromossomos. Cada N que a gente tem é um lote cromossomo. O que é um lote cromossomo, Júlia? Isso quer dizer que a gente possui 2 conjuntos genéticos que se complementam. Um conjunto que a gente recebe do pai e um conjunto que a gente recebe da mãe, através dos gametas, que são formados através da meiose, que é o que eu estava falando antes para vocês. Uma célula N, digamos que seja o espermatozoide do pai, ele vai ter 23 cromossomos, que é uma célula N, ela tem um lote cromossomo. E outro conjunto, outro lote, vem da mãe, lá do óvulo, que tem 23 cromossomos. Quando junta o espermatozoide do pai com o óvulo da mãe, 23 cromossomos de um, 23 cromossomos de outro, 23 mais 23, dá 46, que dá uma célula 2N, com 2 lotes. A gente recebe um lote do pai e um lote da mãe, e juntos eles vão ter diferentes variações dos mesmos genes. Pode estar um pouco confuso agora para vocês, mas a gente ainda vai explorar isso melhor em genética, beleza? O começo da genética, nossa primeira aula de genética, a gente vai explicar isso bem direitinho, beleza? Então não se assusta. Então, haploide tem um único lote, diploide, 2 lotes, um do pai e um da mãe. Em alguns momentos, né, só para ficar bem claro, as nossas células, que elas são 2N normalmente, elas podem ficar com apenas a metade da carga cromossômica, ou seja, elas ficam N. Isso acontece na formação dos gametas, ou seja, na meiose. É só para ficar bem claro isso para vocês, tá? Vamos ver agora então os processos de divisão.
mitose e meiose. A mitose, que nem a gente já falou antes, ela serve para o crescimento do organismo. Uma célula 46 vai formar duas células 46. E ela é dividida nessas 4 fases que vocês estão vendo aí: prófase, metáfase, anáfase e telófase, com citocinese. O que acontece? A gente vai falar agora o que acontece em cada uma dessas fases, porque é importante vocês lembrarem o que acontece em cada uma dessas fases, porque afinal esse é o processo da divisão. Então vamos lá. Primeira fase é a prófase. Na prófase, pensem em como é uma célula normal. Uma célula normal tem membrana plasmática, tem o citoplasma com todas as organelas e vai ter o núcleo com o material genético dentro, né? Na prófase, o que vai acontecer? Vai acontecer a condensação dos cromossomos. O que a gente já falou sobre cromossomos até agora? Os cromossomos, a cromatina, né, lá na fase S, ela se duplicou. Na fase G2, duplicaram os centríolos. E agora, a gente formou cromossomos. A gente teve a condensação dos cromossomos. Até agora, a gente não tinha cromossomos. Em momento algum da intérfase, a gente tem cromossomo. A gente só tem a cromatina, ok? A gente só tem cromossomo durante a fase de divisão. E isso começa na prófase, que é a primeira fase. Então, a gente tem a condensação dos cromossomos. Os centríolos, eles vão se distribuir para os polos, que nem vocês podem ver aqui nesse GIF, ó. 2 centríolos ficam num lado, 2 centríolos no outro, e o núcleo vai, ó, a membrana nuclear, ela vai se desmanchar. Ela se desmancha e libera os cromossomos no meio do citoplasma, ok? E as fibras dos centríolos começam a crescer, porque elas têm que atingir os cromossomos. Beleza? É isso que acontece na prófase. Agora a segunda etapa, metáfase. A carioteca está toda rompida, né? Carioteca, membrana nuclear, não existe mais núcleo. As fibras do fuso, que são as fibras que saem dos centríolos, essas linhas que vocês estão vendo aqui, elas se ligam nos centrômeros. E a coisa mais importante, metáfase. Metafase. Meta vem de meio. Então, os cromossomos, eles estão todos alinhados, olhem, no meio da célula, com os centríolos cada um de um lado, ó, bem no meio, empilhadinhos, coisa mais linda. Na anáfase, a gente começa a separar esses cromossomos. Cada cromátide irmã, lembrem que um cromossomo duplicado, cada perninha dele é uma cromátide, cada cromátide irmã vai para um dos polos da célula, né? Vai cada um para um lado. Os centríolos puxam elas, cada um para um lado. Então, o que a gente tem na anáfase? Separação completa dos cromossomos, separou, puxou as cromátides, ó, separação das cromátides irmãs, diminuição das fibras do fuso, ó, diminui as fibras de tamanho, e as cromátides vão para os polos, ok? Essa é a anáfase. E por último, a telófase, que é a descondensação dos cromossomos, ó. O núcleo se reorganiza e origina depois duas células filhas, idênticas à célula mãe. Ó, aqui a gente volta a formar o núcleo, os cromossomos que estavam mega condensados já voltam ao formato de cromatina, né? E temos o núcleo de volta nas células. E a célula se divide em duas células filhas, cada uma com o mesmo lote cromossômico da célula mãe, cada uma com 46 cromossomos. Beleza, galera? Ok. Agora a gente vai ver a meiose. A meiose ela vai ocorrer em duas etapas, mas lembrando, né? Ela ocorre quando a gente vai ter a formação de gametas, né? Na hora da reprodução.
Ela ocorre então em 2 etapas, mas com as mesmas fases da meiose cada uma. A gente vai ter a meiose 1 e a meiose 2. Na meiose 1, a gente tem prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, teláfase 1. E ela é conhecida como reducional, porque é nessa fase que a gente reduz o número de cromossomos de 46 para 23. E a meiose 2, que vai ter prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, teláfase 2, ela é conhecida como equacional, porque ela vai fazer uma nova divisão e mantém o número 23 cromossomos, né? Cada 2 células com 23 cromossomos vai ter mais 2 com 23 cromossomos. E aqui do lado está representado para vocês o processo da meiose. Ó. Uma célula 2N, aí acontece a meiose 1, produziu 2 células N, com a metade dos cromossomos. E a meiose 2, cada uma dessas células N produz mais 2 N, que no final dá 4 células N. Beleza, pessoal. Agora a gente vai ver isso melhor. Calma. A meiose, na primeira fase da meiose 1, que é a prófase 1, a gente vai ter um processo extremamente importantíssimo, que vocês não podem deixar de lembrar, não podem deixar de conhecer esse processo. Por quê? Que processo é esse? É o crossing over, ou permutação genética. O que acontece aqui? Lembrando, o que aconteceu com a célula até ela chegar nesse processo? Uma célula 2N que teve seu material genético duplicado e aqui na prófase 1 surgiram o DNA, a cromatina condensou e formou cromossomos. E o núcleo está se desintegrando. Beleza. O que acontece com os cromossomos? Vocês lembram que a gente tem cromossomos homólogos. Cromossomos que vêm um do papai, um da mamãe e formam um parzinho. Cada cor aqui é um parzinho, são cromossomos homólogos. Ó, roxo e lilás é um par, um cromossomo homólogo, um par de cromossomos homólogos. Laranja e marrom, um par de cromossomos homólogos. Verdinho e verdão, um par de cromossomos homólogos, ok? O que vai acontecer aqui? O que é o crossing over? Como esses cromossomos eles estão bem grudadinhos, os parzinhos bem apertadinhos, eles vão trocar pedaços. Olhem aqui embaixo como ficou. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olhem aqui no núcleo como é que tá. Estão com pedacinhos trocados. Vocês viram? Isso é o crossing over. E por que esse é um processo muitíssimo importante? Porque ele gera variabilidade genética. É por isso que nós, humanos, somos todos da mesma espécie e não somos todos iguais. Além disso, é por isso que a gente herda metade do cromossomo da mãe, metade do cromossomo do pai, e a gente não é metade mãe, metade pai. A gente, às vezes, é uma mistura, às vezes puxa mais para um lado, mais para o outro. Isso é a variabilidade genética. E é por isso também que gêmeos não são extremamente iguais também, né? Em questão de comportamento, enfim, porque de aparência são, né? Gêmeos idênticos. Mas isso é muitíssimo importante, variabilidade genética. Além disso tudo que eu falei para vocês, é um mecanismo de evolução. Sem variabilidade genética nos indivíduos de uma população, a gente não tem como surgir ou misturar características para surgir novas características em outros indivíduos, que pode levar a uma evolução da espécie ou surgimento de novas espécies. Enfim, gera variabilidade genética, crossing over, que acontece na prófase 1. A gente não vai ter a mesma coisa acontecendo na prófase 2. Ok? Beleza? Ok, então vamos ver agora, né, o processo em si.
Aqui a gente tem, então, nossa meiose 1, com a prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase com citocinese 1. Essa meiose 1 é a meiose conhecida como reducional. Por quê? Porque ela vai reduzir o número de cromossomos pela metade. De 2N, a gente vai ter 2 células N. Beleza? Na prófase 1, o que vai acontecer? A gente já conversou sobre a prófase 1. Acontece crossing over. Não esqueçam do crossing over ou permutação genética, que é a troca de pedaços entre cromossomos homólogos, somente entre cromossomos homólogos, ok? A gente tem então, né, condensação de cromossomos, centríolos vão para os polos e as fibras começam a crescer. Prófase, metáfase, anáfase e telófase sempre é a mesma coisa que acontece, só que a maneira como acontece vai ser diferente, principalmente entre meiose 1 e meiose 2. Por quê? Na metáfase, se vocês... vamos voltar à mitose. O que acontecia na metáfase? Os cromossomos ficavam todos alinhados aqui, ó, no meio da célula. Olhem aqui, deixa eu usar o meu marcador de novo com vocês. Olhem aqui, ó. Na metáfase, os cromossomos aqui no meio da célula, um embaixo do outro, empilhadinho, né? Olhem na meiose como é que acontece, na meiose 1. Tem os cromossomos, os parzinhos, que vão ficar no meio da célula. Beleza? É o parzinho de cromossomos homólogos que vai ficar no meio da célula. Não é um embaixo do outro. Os parzinhos vão se alocar aqui. E é por isso que reduz a metade de número de cromossomos. Pensem, um embaixo do outro separa só as cromátides. Aqui a gente está separando cromossomos inteiros, cromossomos duplicados. A gente está desse lado aqui, ó. Deixa eu pegar minha caneta de novo. Vamos lá. Desse lado aqui da célula, a gente tem 23 cromossomos. Do outro lado, a gente tem mais 23 cromossomos. E aqui a gente está dividindo, ó, na anáfase, 23 para cada lado, ó. E aqui vai ficar cada célula com 23, ó. Ó, 23, 23. Beleza, pessoal? Vocês entenderam isso? Ó, e na metáfase, né, eles se agrupam no meio da célula e divide. Cromossomos têm o grau máximo de condensação, eles estão mais condensados impossíveis. Aqui na anáfase divide 23 para um lado, 23 para o outro. Na telófase e citocinese fica 23 para cada célula filha. Beleza? Beleza, gente? Vocês entenderam? Eu espero que tenham entendido. Ok? Ok. Na meiose 2, o que acontece? Aqui na meiose 1 foi formada, ó, duas células. Deixa eu botar aqui, ó. Foi formada célula 1 e célula 2, né? Aqui tá a célula 1 e aqui tá a célula 2. Cada uma dessas células sofre a meiose 2. O que acontece na meiose 2? Acontece a mesma coisa que na mitose, com o processo que a gente viu na mitose. E essa meiose 2, ela é conhecida como equacional. Por quê? Porque ela vai manter o número N de cromossomos. Beleza? Como? Ó, na prófase 2, ó, desintegra... Ai, cadê a meu coisinha? Aqui. Na prófase 2, desintegra o núcleo. Na metáfase 2, os cromossomos empilhadinhos, ó, um embaixo do outro.
Na anáfase, separa, ó, a gente separou as cromátides. A gente tem 23 cromossomos aqui. Ó, deixa eu botar aqui para vocês. Caneta. Ó, a gente tem 23 cromossomos aqui. Só que eles estão duplicados. Se a gente dividir as cromátides, fica a mesma coisa para cada lado, porque elas são iguais. Lembrem, as cromátides são as mesmas sequências, só que elas fizeram crossing over na prófase 1 e trocaram pedacinhos. Daí elas vão ser um pouquinho diferentes, vão ter outros genes ali. Só que a gente dividindo essas cromátides aqui, a gente continua, cada célula que for se formar, com 23 cromossomos cada lado. Porque aqui é o cromossomo duplicado. A gente só está dividindo o que foi duplicado. Só que fica a mesma quantidade para cada célula depois. Fica 23. Então, cada célula que for formada aqui vai ter 23 cromossomos. Ó, cada gameta que for formado aqui vai ter 23 cromossomos. Vai ser N. Vai ter o lote cromossômico N. Relembrando então, prófase 2, desintegração do núcleo, da carioteca, os cromossomos ficam livres. Eles se emparelham na metade da célula. Na anáfase 2, eles se separam as cromátides. E na telófase, citocinese começa a dividir e o núcleo a se reintegrar. E daí os gametas, ó, vocês podem ver que os cromossomos que ficaram em cada um dos gametas, nenhum vai ser igual. Ó, aqui vai ser do cromossomo roxão, verdão, laranja. Aqui tem marrom misturado, verdinho misturado, lilás misturado. Aqui tem verdão misturado, laranja misturado e roxo misturado. E aqui é verdinho, lilás e marrom. Vocês estão vendo que nenhum é igual. E isso que é a variabilidade genética. Cada gameta que tiver vai ter um conjunto cromossômico diferente. Por isso que nenhum filho é igual ao outro nos pais. Que falando em irmãos, né? Porque os gametas sempre vão ser diferentes. E cada crossing over que ocorre, eles não vão trocar os mesmos pedacinhos para produzir sempre os mesmos gametas assim. Não. Ó, nesse crossing over que a gente fez, trocou um pedacinho aqui. Em outro, pode trocar um pedacinho em cima, pode trocar um pedaço do meio, enfim, pode trocar em várias regiões, sendo de cromossomos homólogos. E essa é a nossa meiose 2, galera. E eu espero que vocês tenham entendido, né? A partir de uma célula inicial, aqui, a gente formou 4 células com 23 cromossomos cada uma, ok? Beleza, agora então eu vou falar uma curiosidade para vocês, que é a ligação, né? A ligação entre divisão celular e o câncer. Por que vamos falar de câncer aqui? Porque é bem interessante, tem a ver com divisão celular. Todo esse processo que a gente viu da divisão celular, tanto para mitose quanto para meiose, tanto meiose 1 quanto meiose 2, existe um controle sobre isso. E não só na divisão celular, nas fases de vida das células. Existe um controle sobre todo o ciclo de vida. Mas principalmente na divisão, né, que acontece em vários processos. Se ocorre algum erro nesse controle da divisão celular ou controle das fases do ciclo celular, as células podem acabar se multiplicando, se dividindo além do necessário, de uma maneira descontrolada. A célula se descontrola. Quando acontece isso, das células entrarem numa multiplicação excessiva e descontrolada, isso resulta em muitas células acumuladas em um local. E isso é o que a gente chama de tumor. Só que os tumores, eles podem ser benignos ou podem ser malignos, ou seja, podem ser do bem ou podem ser do mal. Se o tumor for do mal, o que isso quer dizer? Como que a gente sabe que um tumor é do mal? Um tumor é do mal quando aquelas células descontroladas começam a afetar outros lugares. Por exemplo,
Eu tive as minhas células do estômago começaram a se dividir descontroladamente, formando um tumor. Só que aquele meu tumor que formou no estômago, algumas células entraram na corrente sanguínea, foram parar no fígado, foram parar nos rins, e essas células começaram a se dividir nos rins e no fígado também. Enfim, começaram a formar tumores em diversos locais. Quando isso acontece, a gente chama de câncer. Então, o que é o câncer? O câncer é uma mutação genética nas células, no nosso DNA, que causa um descontrole na divisão celular. As células cancerígenas, elas não estão nem aí se é a hora de dividir, se não é, se o material genético está inteiro, se não está. Elas só vão se dividir, se dividir, se dividir, se dividir, se dividir excessivas vezes. E elas vão invadir vários lugares dos nossos organismos, se for um tumor maligno. Se, por exemplo, aquelas células minhas do estômago começaram a se dividir e formaram um tumor no estômago, mas ficaram ali, elas não foram para nenhum outro lugar, se elas não se dividirem mais ainda, é um tumor benigno, né? Porque se elas começarem a se dividir mais, não vai ter mais espaço para elas continuarem no estômago, elas vão ter que ir para outros lugares, e aí vai se tornar um tumor maligno. Mas essa é a relação entre a divisão celular e o câncer. Câncer é uma mutação no controle sobre as divisões celulares que uma célula vai ter. É uma maneira descontrolada de divisão celular sem regulação nenhuma, que vai invadir diferentes lugares do organismo, né? Então, olhem aqui esse esqueminha bem legal para vocês entenderem. Ó. A gente tem células normais que formam tecidos e órgãos. Essas células, a cada 2, 3 dias, vão se dividir, porque a gente tem que renovar nossas células, né? E essas células normais crescem, se reproduzem e morrem, né? Que nem eu falei para vocês. Mas, ó, causou alguma mutação. Tinha na genética, ou alguma radiação, algum fator mutagênico, que a gente vai ver em algumas aulas de genética, causou uma mutação numa célula, que tá aqui em laranjinha. E essa célula sofreu uma alteração no controle das divisões celulares e começou a se reproduzir, ó. Aquelas células mutadas, laranjinhas, começaram a se reproduzir, que não tinha mais espaço para elas continuarem com as outras normais. Então elas começaram a invadir outros tecidos e outros órgãos. E isso é o câncer. Aqui, até aqui, que continuou no mesmo lugar, é um tumor. No momento que invadiu outros tecidos, outros órgãos, se tornou câncer. Beleza, pessoal? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado da aula. Muito obrigada pela atenção de vocês durante este vídeo. E até semana que vem. Um beijão para todos e se cuidem.